Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite. Muito bom ver todos vocês aqui juntos. Eu esqueci de ligar a internet direto no Wi-Fi, mas hoje a internet está boa aqui, acho que nós não vamos ter problemas. Mas sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós temos duas turmas distintas e especiais. A primeira é o pessoal da Jornada da Heroína, que hoje é o último dia delas, né? Dessas mulheres maravilhosas, que estivemos juntos aqui por 30 dias deu, né? Se eu não me engano. Por 30 dias, numa jornada que foi transformadora, e hoje estamos encerrando esse grupo, com muita alegria e também já com muita saudade, né? Porque os nossos encontros sempre foram muito especiais. E o segundo grupo é essas mulheres lindas que chegaram agora lá no grupo de terapias gratuitos, que eu convidei para estar aqui presentes. E também tem algumas lindas aqui que eu já conheço, de cursos, de outros trabalhos que nós fizemos juntos, então sejam todas muito bem-vindas. E hoje nós teremos uma aula muito especial, um assunto muito especial, e eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acreditam que é possível viver uma vida plena, que é possível ser feliz, próspera, abençoada, ou você acredita que isso é apenas para um grupo seleto de pessoas que nasceram com sorte? Ergue a mão aí quem acredita que qualquer pessoa pode ser abençoada. Se você acredita, todo mundo aí que acredita, não, qualquer pessoa, não tem esse negócio de nasceu com sorte, não, ergue a mão. Eu vou liberar para vocês falarem no final, tá? Senão, se todo mundo começar a falar agora, isso aqui vai acabar indo muito longe. E eu tenho bastante conteúdo para trazer para vocês hoje. Eu quero que vocês abram o coração de vocês, porque o que eu vou trazer aqui para vocês, não só hoje, mas nesses 3 dias que eu separei de assuntos muito importantes, muito interessantes, que é hoje, amanhã e quarta-feira. Então, nesses 3 dias, tá? Eu quero que vocês estejam, assim, abertos para tudo que vai ser falado aqui, tá bom? E eu quero que vocês entendam que não importa a idade, não importa a sua história de vida, não importa o que você passou, não importa o que você viveu ou deixou de viver, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje... Peraí, gente, que toda vez que alguém quer entrar, tem que liberar aqui, tá? Que a partir de hoje, a vida de vocês vai ser diferente. A vida de vocês pode ser diferente. Porque o que eu vou trazer aqui para vocês é uma nova consciência, um novo olhar para a vida, tá? Uma oportunidade de mudar totalmente o rumo da vida de vocês. Então, você estava no grupo? É Luca mesmo? É isso? Porque às vezes a pessoa entra com o nome de outra pessoa. Seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, gente, a Renato. Tá vendo? Ó, Luca embalagem, mas é Renato. Seja bem-vindo, Renato. Então, hoje eu vou fazer um rápido estudo. Claro que pode participar, todos são muito bem-vindos, tá? Pode participar, sim. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês, não só hoje, amanhã e quarta, é para todas as pessoas, não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada, tá? Eu quero que vocês entendam que eu vou trazer um novo olhar para a vida de vocês e que, a partir de hoje, vocês vão sair daqui com uma nova percepção, tá? Um novo olhar para a vida de vocês, para tudo que vocês viveram até hoje, e do porquê a vida de vocês é como é, né? Ou está como está. Então, vamos lá. O que eu vou trazer hoje chama o seguinte, onde estão as moedas, tá? Eu vou fazer um rápido resumo de um conto. Esse conto é do Juan Garrida, tá? É um livro maravilhoso, que eu acredito que todo mundo deveria ler esse livro. Então, por isso, quem quiser ler o livro, preste atenção. Ó, Carla, achei fantástico a história, eu gostaria de ler o livro. Você vai mandar uma mensagem para mim no final, vai falar assim, eu quero ler o livro. E vou mandar o PDF do livro para você, tá? Além do PDF, se você quiser, eu vou mandar essa apresentação, que eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouco, para vocês também, tá? Poderem ter essa apresentação. E fora isso, gente, eu preparei 3 presentes para vocês nesses 3 dias, tá? Então, nós vamos fazer hoje,
Amanhã é resgate seu poder pessoal. E na quarta-feira nós vamos voltar para o assunto da criança interior, porque na última segunda-feira eu me perdi na apresentação. E agora eu fiz uma apresentação legalzinha, eu não consegui entregar para vocês o que eu queria. Então, eu vou repetir a palestra que eu dei semana passada, só que de uma forma muito melhor, onde vocês vão conseguir entender. Porque no fim ficou bagunçado, que nem eu entendi. Então, para quem ficar comigo, hoje, amanhã e quarta-feira, eu preparei 3 presentes para vocês, tá? Então, o primeiro é o PDF deste livro, para quem quiser ler, e o PDF dessa apresentação. E amanhã eu vou falar o presente especial que eu vou entregar para vocês na quarta-feira, tá? Então vai ser uma surpresa aí que vocês vão ficar sabendo só amanhã. E diante disso tudo, né, eu quero pedir 2 coisas para vocês que eu acho que eu mereço. A primeira é que vocês entrem lá no Instagram, siga lá no Instagram, porque o presente que eu vou mandar para vocês vai ser lá no Instagram, tá? Quem tiver lá e que vai receber, tiver lá e aqui, né? Ó, participei das 3 aulas e também estou no Instagram. Aí você vai receber o presente. E o segundo é convide alguém para estar com a gente amanhã, tá? Convide, sei lá, o grupo da família, dos amigos, do trabalho, do vizinho, da rua, porque eu vou trazer um conteúdo para vocês aqui de forma gratuita que ninguém nunca trouxe na internet, tá? Pelo menos não da forma que eu estou trazendo, de uma forma tão resumida. E eu, dentro dos meus trabalhos, gente, eu sempre procuro trazer o melhor, porque as pessoas têm mania de trazer a superficial, porque, entendeu? Não, eu vou trazer o melhor para vocês e, obviamente, na quarta-feira eu vou fazer um convite, na manhã, quer dizer, amanhã eu vou fazer um convite especial para vocês. Mas, obviamente, que é um convite, né? Entra quem quer, faz quem quer, certo? Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Carla, né? Eu sou terapeuta desde 2016 e entre as minhas muitas formações, esse ano em especial, eu fui tocada para trabalhar de uma forma de curar as mulheres, de uma forma de curar as pessoas de seus traumas, de seus abusos, devido a tantos atendimentos que eu faço, eu entendi que a gente precisa de algo muito mais profundo. E esse chamado me veio esse ano, a partir do momento que a gente começou a fazer jornadas, tá? Eu e um grupo pequeno de pessoas que estão aqui, a gente começou a fazer jornadas, e como resposta a essas muitas jornadas que a gente começou lá em fevereiro, eu recebi esse chamado de trabalhar de uma cura, de uma forma mais intensa, para que as pessoas realmente tenham suas vidas transformadas. Eu resolvi trabalhar com o empoderamento feminino, com o empoderamento das pessoas, com o poder, resgate do poder pessoal. E amanhã o que eu vou trazer aqui para vocês, nessa aula de resgate do poder pessoal, não é só para mulheres, tá? Porque todo mundo tem como resgatar esse poder pessoal. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo do Silvio Santos, que é fantástico, eu apresentei lá para as meninas lá da jornada, para vocês entenderem que sem o poder pessoal, ninguém chega a lugar nenhum, né? E todo mundo conhece a história de Silvio Santos, né? Sabe que é uma pessoa que veio do zero, criou um grande império e nunca perdeu a humildade, nunca perdeu o amor ao próximo, nunca perdeu o amor às pessoas, né? A gente sabe que o Silvio Santos até hoje é uma pessoa que o que ele pode fazer pelo próximo, ele faz. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas empoderamento pessoal, a pessoa fica arrogante, etc. Tal. Aí é da pessoa, tá? Porque empoderamento pessoal não tem nada a ver com arrogância, tá? Tem a ver com cura. Aí, quando a pessoa ela tem o dom de ser arrogante, aí tem jeito, certo? Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Mas antes de eu começar essa apresentação, eu quero dizer para vocês que aqui eu vou apresentar 2 tipos de pessoas. A pessoa número 2 que eu vou apresentar aqui era eu todinha, tá? Então, quando eu li esse livro aqui, eu falei assim, caraca, esse cara aqui me conhecia, não é possível. Eu era essa pessoa, tá? Então, como eu era, talvez muito de vocês se identifiquem com essa pessoa também, e hoje eu, graças a Deus, consigo me identificar com o personagem número 1 desse livro. Mas eu fui o personagem número 2 por muitos anos da minha vida, até eu conseguir alcançar a minha cura. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que é possível, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. Onde estão as moedas? Estão conseguindo ver? Dá para ver? Eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Eu não sei se todas vocês lindas estão aqui, espero que todas estejam.
Então, hoje nós vamos falar sobre onde estão as moedas, tá? Isso aqui é apenas um resumo, e no final, como eu disse, para quem quiser, vai me pedir o livro em PDF. Por que que eu não vou pôr esse livro lá no grupo? Porque lá no grupo nós temos 100 pessoas, se eu não me engano, e aqui nós temos o quê? 18, 20 pessoas. Então, não é justo para quem não estiver aqui ganhar o livro, né? A pessoa tem que ter um mínimo de esforço. Precisa existir um equilíbrio entre o dar e o receber, gente. Eu estou dando uma aula magnífica para vocês, gratuita, e vocês estão me retribuindo com a presença de vocês, com o interesse em estar aqui aprendendo. Isso é uma troca de equilíbrio, tá? Então, quando a pessoa ela não vem e ela quer receber os bônus, as coisas que nós entregamos aqui, existe um desequilíbrio para a vida dela. Então, eu vou entregar esse livro para quem me pedir, falar assim, ó, eu estava lá, eu não consigo ver quem são as pessoas que estavam, mas você vai falar, eu estava lá e eu quero o livro, e eu vou te entregar, tá bom? E eu não estou fazendo isso porque eu sou egoísta, aquilo que eu falei. Quando existe equilíbrio, existe prosperidade, tá? Quando a balança desequilibra, ambas as partes saem do fluxo de equilíbrio, de prosperidade, de abundância da vida. E eu não quero isso nem para mim, nem para vocês. Então, vamos lá. Onde estão as moedas? As chaves do vínculo entre pais e filhas, livro de Juan Garrida. Isso aqui é só um resumo, fiquem tranquilos, eu não vou ler o livro inteiro aqui para vocês. E ele começa com uma frase muito linda, onde ele diz o seguinte: a meus pais, aos seus pais e aos pais de nossos pais, ou seja, nossos ancestrais. A todos aqueles que transferiram intactas até chegar a mim, a chama da vida e as moedas justas para uma vida com alma, alegria e sentido. Juan Garriga. Então, nós vamos começar, ele começa o livro com uma história, né? Era uma noite qualquer, de uma época qualquer, e alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma alegria imensa, por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Onde estão as moedas? Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então, decidiu caminhar até a casa dos seus pais e, quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: na noite passada, vocês vieram até a mim em sonho e depositaram nas minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas, também não sei de que metal eram feitas, se eram de metal precioso ou não, não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer obrigada, elas são suficientes, são as moedas de que necessito e as que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas, serei capaz de seguir o meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podiam seguir dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser. E não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. São para você. Então, o filho também se sentiu grande e pleno. Descobriu-se completo e rico. E pôde, em paz, deixar a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo, e diante dos seus olhos, um caminho claro e um horizonte promissor se abriram. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanhavam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores
inclusive adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. E, ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, o sentia como o caminho de sua vida. De vez em quando olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida, ou olhava para os seus filhos, ou se recordava de tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a impressão de seus pais surgia, e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles, e que com seu êxito e com suas conquistas os honrava. Disse a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. E então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Esse é o primeiro personagem, tá? Esse é o primeiro personagem. Agora nós vamos conhecer outro personagem. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho. Já que cedo ou tarde todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas ou uma dezena, ou apenas um par. Não sabemos de que metal eram feitas, de ouro, de prata, de bronze ou de ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se, agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: espera aí que eu acho que eu cortei aqui. Espera aí, gente, só um instantinho que eu peguei a apresentação errada. Vou pegar outro, tá? Essa apresentação aqui, ela está faltando. Deixa eu ver se é essa aqui, que eu tive que corrigir. Só um minutinho, gente. Não fiquem nervosos. Bom, acontece, né? A gente baixa a apresentação que está faltando, e aí já viu. Agora eu não entendi por que eu baixei a apresentação errada, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Achei. Espera aí que eu vou baixar, apresentar aqui. Fique tranquilos que eu não vou passar de muito mais de 1 hora, tá?
Agora acho que vem. Tá certo. Tá. Então, a gente parou na parte em que ele chegava para os pais. E ele diz o seguinte, né? Ao chegar, olhando de soslaio, disse: Na noite passada, vocês vieram a mim em sonho e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, também desconheço de que metal eram feitas. Se eram de metal precioso ou não, não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas nem suficientes. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito. Ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podia dar ainda menos do que havia dado aquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncios, contando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida, porque após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuoso, forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficientes para aceitar a realidade tal como ela é, e a nossos pais tal como são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprendeu que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos, e que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta compaixão. Mas, naquele dia, o indivíduo abandonou a casa dos seus pais, dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida em que se afastava da casa dos seus pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo. Um tanto flutuante, não podia se aperceber do seu peso real. Ele estava inflado. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, o contemplava com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será que essa pessoa tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? As moedas que não aceitei dos meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será essa a pessoa que tenho que mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E, sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse aquilo que não aceitara dos seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultara, a princípio, inebriante,
Quando a paixão acabou se convertendo em uma relação, e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que não havia aceitado seus pais. Que pena, disse. Então se queixou amargamente da sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia à sua posição, ainda que queira lhe dar tudo e o ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento da sua vida, essa pessoa teve um filho, e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então tornou a perguntar: será que esse filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me corresponde, aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será que este, o ser que tem aquilo que mereço? Mas passou o tempo e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter vida própria e pôs em prática seus propósitos de vida independentes. Amava os seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria lhe resultava exigente, imperiosa e avassaladora como a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tampouco o filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e lhe correspondiam. Sentindo-se mais vazio, mais órfão e desorientado que nunca, entrou em crise. Adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou: socorro. Essa é a angústia da nossa alma, né? Acho que todos nós que aqui estamos, em algum momento da nossa vida, já gritamos esse socorro. Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profunda e pausadamente para o indivíduo e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também lhes custa dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino que segue viver em seu interior continua amando profundamente seus pais e lhe guarda lealdade, ainda que o ardor das feridas e as outras causas lhe impeçam de aceitar suas moedas. É que nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei onde estão. E podemos trabalhar juntos para que você também descubra aonde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva. Tivera dificuldade para ver claramente, só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco e a regular seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno eu que sempre tenta nos governar. Nossa criança interior, né? Um dia, quando esperava pelo paciente, o terapeuta pensou que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como que por encanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições do seu rosto haviam se suavizado e disse: sei onde estão as moedas. Continuo com os meus pais. Primeiro soluçou, em seguida chorou abertamente.
Depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito. Por fim, então, dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa de seus pais, e quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: Durante todos esses anos tive um problema de visão. Uma perspectiva ilusória, não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonho são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer, as aceito com gosto porque vêm de vocês, e com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então, os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer, e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente porque era capaz de aceitá-los. Os pais sorridentes o olharam com ternura e responderam: É um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois lhe pertence. Pode gastá-las como quiser, e não é preciso devolvê-las. São seu legado, único e pessoal, para você. Pode ter uma vida plena. Então o filho também se sentiu grande e pleno. Percebeu-se completo e rico, e pôde deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes, pisando intensamente no solo. Seu corpo também apresentava seu corpo também assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho, perder a força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo. Mas agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Ao fim do seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma. Acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem a hora na vida, tem sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer e a de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: Eu existo. E a outra metade é para o declínio até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser os sonhos que sonhamos. E a minha pergunta para vocês: e vocês já tomou as moedas? E aí, gente? Toda vez que eu leio esse livro, eu me arrepio toda. Eu fico aqui assim, porque esse livro ele é simplesmente fantástico. O que vocês acham que é essas moedas de fato? Falem para mim aqui. Oi, Carla, boa noite. Oi, Márcia, seja bem-vinda, muito bom te ver. Muito bom te ver também. Então, assim, ouvindo você falar, né, isso me levou muito à questão da ancestralidade, né, de honrar os nossos ancestrais, né? Não só os pais, como os avós, bisavós, todos que vieram antes, né, construindo um caminho para a gente chegar até aqui, né? E acho que também fala aí que enquanto você não aceita, né, a família onde você nasceu, aquilo que você recebeu, enquanto você não aceita quem você né, você não consegue seguir a vida, né, com prosperidade. Eu acho que a prosperidade fica bloqueada aí, né? Então, a partir do momento que você reconhece as suas origens, aceita as suas origens, né? E tem um olhar para a vida mais humilde, né? Eu acho que aí você tem mais chances, né, de caminhar e de prosperar, né? Sem todos esses percalços aí do segundo camarada. Enfim, essa é a primeira impressão, assim, acabei de ouvir, pode ser que venham mais insights. Tá. O Luca, que eu esqueci o nome dele, quer falar, Luca? Você pode falar no áudio?
Deixa eu ver. Pode falar, Luca? Ou manda uma mensagem aqui para a gente saber como que tá o seu áudio aí. Eu esqueci o nome dele, gente. Meu Deus do céu. Oi, boa noite. Oi. Eu estava apanhando aqui. E que é para você as moedas, Luca? Esqueci seu nome. É Ricardo, né? Renato. Renato. Eu lembrava que começava com E. Eu tinha escutado essa história das moedas já. Muito interessante. Realmente faz todo sentido. Show. Mais alguém quer falar? Ô, Carla, eu acho que essas moedas é o direito de pertencimento. Muito bem. Bem. Quem mais quer falar? Só? Então vamos lá. A moeda é a vida, tá? A vida. Nós nascemos completos. Deixa eu tirar aqui agora. Nós nascemos completos, suficientes para ir para a vida, conquistar tudo que nós precisamos. A gente viu ali o primeiro personagem, ele recebeu, ele pegou a vida e ele teve uma vida tranquila. Ele não deixou de passar por alguns percalços na vida, mas a maneira que ele pegava, que ele olhava para a vida, a prosperidade chegava. Por quê? Porque ele estava pleno, ele estava firme, enraizado no chão. Então ele tinha força para ir para a vida. A segunda pessoa como que fala? Não, eu mereço mais. Isso aqui é muito pouco para mim, entendeu? Ele não entendeu a questão das moedas, ele não entendeu que ele precisava só da vida. Então, ele achou que os pais dele não deram o suficiente. Então, ele saiu ali impetuoso, ele saiu ali cheio de ego, ele saiu dali da casa dos pais achando que ele merecia muito mais, que os pais não deram o suficiente. E aquilo que eu falei para vocês, eu me identifiquei quando eu li esse livro com o segundo personagem, porque eu era essa pessoa. Eu era aquela pessoa que eu achava que a vida tinha sido injusta comigo, que, nossa, todo mundo sempre foi muito feliz, e por que eu? Por que para mim tudo é difícil? Por que que meus pais não me davam as coisas que eu queria? Por que que os meus irmãos tinham privilégios e eu não? Por quê? Por quê? Por quê? E quando a gente está nessa questão de questionar, de não aceitar, de achar que a vida é injusta com a gente tem aquele ímpeto de achar que nós somos. Eu não preciso, tá? Eu não preciso de você, eu não preciso dos meus pais, eu não preciso de ninguém. Eu posso ir sozinho, eu posso conquistar tudo que eu quiser sozinho. Porque dentro de nós nasce aquela força, a força dos revoltados, né? Das pessoas que não aceitam a vida do jeito que ela é. E essa é uma força falsa que faz a gente acreditar que a gente pode conquistar o mundo, tá? Então, você viu que o segundo personagem, ele até, de tão inchado que ele tá, tão inflado com o ego dele, ele nem conseguia encostar no chão. Então, esse é o vazio da pessoa que não entende a vida, tá? E essa pessoa, ela vai buscar, porque ela pode até conquistar, e ela conquista muitos bens materiais, ela conquista relacionamentos. Peraí, Renato, já te passo, tá? Ela conquista relacionamentos, ela conquista, só que ela busca nessas pessoas preencher o vazio dentro dela. Então, quando eu estou buscando nos outros, e é aquilo que nós falamos para o pessoal da jornada, nós falamos na quarta-feira, quando eu estou buscando no meu parceiro preencher o vazio que existe dentro de mim, que só pode ser preenchido por mim, eu estou sufocando o meu parceiro, os meus filhos, os meus amigos, as pessoas que estão na minha volta. Por quê? Porque eu quero que eles encham, me deem aquilo que só eu posso ter, que é a vida, que é o reconhecimento da vida, que é a força da vida, que é o entender. Então a gente acaba projetando nos outros aquilo que só nós já está dentro de nós, que nós precisamos aceitar. E aí aceitar a vida exatamente como ela é, entendeu? Porque quando nós chegamos na vida adulta, nós queremos ainda que os nossos pais façam as coisas por nós. E nós comparamos muito com os nossos irmãos. Ah, porque meu irmão mais velho tinha de tudo. Ah, porque meus pais gostavam mais dos meus irmãos, menos de mim, etc e tal. Pode falar, Renato. Qual a sua dúvida? Carla, tá escutando? Uhum. Tá.
Eu tive um problema há um tempo atrás com o meu pai. Por causa de eles são separados, tal, e um monte de... Cadê herança, vai? Herança, ele e minha mãe, ele sempre sacaneou, entre aspas, minha mãe, e agora no final aqui, apareceu um negócio aí e eu lutei pelas coisas da minha mãe. E meu pai falou assim, então eu não tenho mais filho, você morreu por mim, para mim, né? Ele passou uns problemas muito sérios de saúde aí, faz um tempo agora, faz um mês, nem isso. Tá lutando lá, e eu quis tentar me aproximar, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Uhum. Mas ele tá totalmente relutante, ele não quer nem me ver, nem pintado de ouro. E Então, minha irmã também participou dessa, foi ela que tomou a frente de tudo. Para ela, não tem problema nenhum. Ele conversa com ela normal, tá tudo certo. Agora comigo, aí é o seguinte, o seu pai, ele não tomou as moedas dele, né? Dos pais dele, ele não tomou a vida. Então, é aquela pessoa, né, concluindo o nosso raciocínio aqui, aquela pessoa número 2, que ela não busca buscar encontrar-se consigo mesmo, tomar a vida para si, ela tende a, muitas vezes, jogar nos filhos a expectativa. E é muito comum o pai, ele jogar a expectativa dele no filho homem, enquanto que a mulher é a filha mulher. Numa das nossas aulas ali da jornada, eu falei sobre isso. Sobre, muitas vezes, os pais, né, principalmente as mulheres, elas veem as filhas como rivais, porque elas projetam naquela filha aquilo que elas não conseguiram realizar na vida. E se você for homem e você tiver 10 filhos homens, um deles é o que mais vai ser parecido com você, é aquele que você vai olhar e vai se ver naquele homem, naquele filho. E talvez o seu pai, quando ele olhe para você, ele consiga enxergar em você todas as expectativas que ele criou para a própria vida e não conseguiu realizar. Então, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele e as feridas dele, da criança interior dele. Talvez ele tenha tido uma vida muito difícil, talvez ele tenha tido pais que, entendeu, que machucaram muito ele emocionalmente, e ele não conseguiu lidar com isso. Então, quando ele teve filho, ele projetou nesse filho todas as amarguras da vida dele, e ele não conseguiu lidar com isso. Então, o que você tem que fazer é exatamente isso, é tomar as moedas para você, é aceitar a vida. E quando a gente aceita a vida que os nossos pais nos dão, não quer dizer que a partir de agora eu tenho que ir todo final de semana ir lá almoçar nas casas dos meus pais, eu tenho que esquecer tudo que aconteceu, eu tenho que esquecer todos os traumas. Não. É entender que a gente só precisa da vida. A vida foi nos dada. E o que a gente vai fazer com essa vida, aí é com a gente. Aí você vai falar assim, Carla, mas você está falando isso porque você não conheceu meus pais. Você não sabe o que eu passei na mão dos meus pais. Aí é que tá. Não importa o que você passou. Quando você pega o que você passou e você coloca dentro do seu coração e diz, essa é minha história. Eu passei por isso. Eu sofri, doeu, só que eu fiz algo de bom com isso. Eu transformei toda a dor em amor, entendeu? É quando você não... Porque tudo que você fica ali ressentido, que você fica ali repetindo, aquilo te aprisiona. Existe uma frase que diz assim, o que reprovamos nos aprisiona e o que amamos nos liberta. Então, se você ficar assim, mas eu sofri abuso, eu apanhava dos meus pais, porque ninguém me entendia, isso está te aprisionando. E ao te aprisionar, não te deixa seguir para a vida. Então, quando você olha para toda a sua história de vida, tá? Você olha para a sua criança interior, você cura a sua criança interior, você olha para os seus pais e você recebe as moedas, você aceita a vida. Porque tem muita gente que o pai, talvez, a mãe nem sabe quem é o pai, e a mãe pegou, deu o filho para adoção, e aí? Essa criança não foi criada para esses pais, mas ela teve a vida desses pais, ela pegou as moedas desses pais, e o que ela vai fazer com a vida dela é que vai fazer toda a diferença. Quando eu fico olhando para o meu passado, e eu permito que o meu passado me aprisiona, eu fico no vitimismo. É a situação do rapaz ali, o segundo exemplo lá do livro.
Então, no vitimismo, eu não faço nada. Eu fico naquela tristeza, deixando aquilo me aprisionar, crescer, e cada vez eu vou me afundando no... Ah, mas meu pai não liga para mim, minha mãe, sabe? Agora, pegar essa dor, transformar em amor, achar um lugar dentro do seu coração e falar assim, por mais que doeu, é a minha história. E eu acolho a minha história com amor. E eu olho para os meus pais com gratidão. E eu tomo a vida que eles me deram. Isso me dá força para seguir para a vida. E não importa a minha história, não importa o que aconteceu, não importa o quanto que eu sofri, não importa os abusos, os traumas, não importa nada que eu passei. Importa com o que eu vou fazer disso. Em alguns atendimentos, às vezes, chegam pessoas para mim com histórias muito difíceis, de muita dor. E eu sempre falo para eles, né, para quem já passou em atendimento comigo, talvez já ouviu isso de mim, pega essa dor, transforma em algo bom para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou. Pegue toda a sua experiência e você transformar essa dor em amor. E ajude pessoas que estão passando por isso também, porque todos os dias tem pessoas passando pela mesma história que você. Então, ao invés de você ficar falando, mas por que eu? Diga, porque eu tenho condições de transformar toda essa amargura, todo esse ressentimento, toda essa tristeza em uma história bonita. Entendeu? Então, eu não olho para isso, mas eu entendo que faz parte da minha história. Eu entendo que faz parte da minha vida. E eu olho para a vida com gratidão. E eu olho para os meus pais com gratidão, dizendo, eles são os pais certos para mim. Porque eles não disseram não, eles disseram sim. E eu digo, eu sinto muito por tudo que eu passei, mas a partir de hoje, eu vou escrever a minha história. Então, eu tomo a força da vida, a força que os meus pais me deram, eu pego a minha história, boa noite, Cris, eu pego a minha história e transformo em algo bonito, e eu ajudo pessoas que estão passando pelo mesmo que eu. Superar isso, gente, mas é superar de verdade. É quando existe, né, na internet, você fala assim, você vê lá, tem que ter gratidão, tem que ter gratidão. Todo mundo sai falando, eu tenho gratidão pela vida, gratidão por isso. 90% das pessoas que falam, eu sou grata, falam da boca para fora. Porque o gratidão não é falar, a gratidão é sentir. E eu, como eu disse para vocês, eu era aquela pessoa, a segunda pessoa. Eu me sentia injustiçada pela vida, eu me sentia injustiçada por eu não ter sido criada com um pai, porque a minha história de vida, ela é o seguinte, quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai foi na esquina comprar cigarro e nunca mais voltou. Nunca mais. E aí, nós fomos criados sozinhos. Só que a minha mãe, essa história machucou muito ela, então eu cresci ouvindo ela falar muito mal do meu pai. Só que o pior não era isso. O pior é que, além dela falar muito mal do meu pai, o meu pai era uma pessoa muito bem de vida. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa profissão. E a partir do momento que ele sumiu, nós passamos dificuldades. Então, na minha infância, eu passei fome, eu passei privação, eu passei muitas coisas. E aí eu tinha aquilo dentro de mim, que eu passo dificuldades por culpa do meu pai, a culpa é do meu pai que fugiu, que sumiu. E até hoje, não sei se está vivo, se está morto, eu acho que acredito que esteja morto, entendeu? Que já tem 43 anos isso. Então, quando eu parei de culpar o que eu tive, uma vida boa, e eu comecei a olhar para a minha história com amor e com gratidão, a gratidão surgiu dentro de mim. A gratidão, ela é uma força. Ela não é uma palavra, ela é uma força que vem dentro de você. E a partir de então, eu que agradeço, Rosane, você está aqui. E a partir de então, que você entende que não importa a sua história de vida, não importa se você, como eu, cresceu sem pai, sem saber o que aconteceu com seu pai, até hoje nós não temos um atestado de óbito do meu pai, mas que você conseguiu fazer algo bonito com isso, entendeu? Que você conseguiu ressignificar essa história, que você conseguiu colocar o seu pai no seu coração e dizer, eu te aceito, independente da pessoa que você seja, é o seu destino, e eu sinto muito pelo seu destino, mas eu estou aqui, e eu vou fazer diferente, entendeu? Então, aí vem a gratidão, e quando vem a gratidão, aí vem a força de ir para a vida, e conquistar a vida dos seus sonhos. Eu não preciso ser filha de um pai que tem dinheiro, herdar uma herança, eu preciso simplesmente ter a força da vida, para a partir daí eu construir a minha vida do jeito que eu quero, e fazer diferente.
Porque quando eu tomo a vida dos meus pais, quando eu reconheço que eu tenho tudo, eu tiro das pessoas que eu criei expectativas o fardo delas tentarem satisfazer a mim. Então, eu tiro do meu marido, da minha esposa, aquela necessidade de me fazer feliz. Eu tiro dos meus filhos a responsabilidade de me fazer feliz. E é aquilo que eu falei na nossa aula de quarta-feira passada, na aula da jornada lá, que é o seguinte: quando eu entro num relacionamento, eu tenho que entrar plena, eu tenho que entrar cheia, sem querer que o meu parceiro, a pessoa, venha preencher algo que só cabe a mim preencher. E quando eu consigo entender isso e ter esse relacionamento saudável, aí as coisas fluem, aí eu vou ser feliz. Aí a vida é plena, a vida é perfeita, entendeu? E é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente só precisa tomar as moedas, só precisa tomar a vida do jeito que ela é, com ou sem problemas, com ou sem dificuldades. Mas todos nós temos feridas profundas da nossa criança, da nossa infância, daquilo que a gente acolheu, e é isso que eu vou falar na quarta-feira, das nossas feridas emocionais que a nossa criança interior ela acolhe, que a nossa criança interior traz para si e nós trazemos para essa vida. E muitas vezes reconhecer isso, tomar a vida corretamente, não é um processo fácil. Olhar para o nosso passado e acolher isso tudo, entender essa dor, não é um processo fácil. É difícil, porque você vai ter que ir lá, olhar para cada situação, perdoar, ressignificar. E às vezes é difícil. E é isso que nós fazemos aqui. E desde que eu comecei essa jornada, esse ano 2023, foi um ano que eu falei assim, esse ano vai ser diferente. E lá em fevereiro, começamos as jornadas. Eu quero dizer para vocês que acho que em 8 anos que eu trabalho com terapia, eu nunca acessei curas tão profundas como as jornadas. E coisas que eu achava que eu já tinha resolvido, coisas que eu achava que eu já tinha resolvido, coisas que eu achava que eu já tinha criança interior, relacionamento com os pais. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar em terapia é perdoar o meu pai, né, que tinha sumido, é entender essa história, perdoar a minha vida. Eu falei assim, isso tudo está resolvido. Só que quando a gente começou as jornadas, tudo veio muito forte, tudo veio para ser trabalhado. E aqui a Cris perguntou, né? Então, Cris, como conseguir sentir essa gratidão? É aí que está. Quando a gente consegue olhar para a nossa história, ressignificar ela, sair do vitimismo, olhar para ela com amor. Não importa o que você passou, não importa os abusos físicos, emocionais e etc. que você passou. Não importa a sua história. Importa é você conseguir olhar para a sua história e se perdoar e perdoar as pessoas. E aí sentir a plenitude da vida. Quando você consegue olhar para a sua vida e acolher ela de verdade, é como se a vida ela corresse pelo seu sangue. É algo pleno, é algo transformador. E é isso que eu vou trazer para vocês amanhã. Porque a partir do momento que eu consigo tomar a vida, tomar as moedas, que eu consigo sentir, aí eu vou para a parte 2 da nossa palestra, que é o resgate do poder pessoal. É onde eu vou mostrar para vocês como que uma pessoa curada, uma pessoa que tomou a vida, ela consegue transformar a sua história, muitas vezes de dor e sofrimento, numa história de sucesso, de prosperidade. E não importa a sua idade, tá? Não importa se você tem 20, 50, 60 anos. Não importa. O que importa é você começar a olhar para a sua vida com outros olhos. O que importa é você entender que a sua história ela é maravilhosa. Por isso eu te convido, Cris, esteja aqui amanhã, que amanhã eu vou passar algo para vocês também transformador, certo? E como eu disse que essa nossa aula não passaria de 1 hora, né? Alguém quer falar alguma coisa? Estarei, perfeito. Alguém quer dizer algo? Perguntar mais alguma coisa? Então, amanhã nós vamos falar, tá, sobre poder pessoal. E na quarta-feira nós vamos falar sobre criança interior. Criança interior, eu que agradeço. Criança interior e olhar para pai e mãe com amor, ressignificar a história de pai e mãe, tá?
E eu posso dizer para vocês, eu tive uma história muito difícil. Eu tive uma história de abuso, eu tive uma história de crescer sem pai. Eu vou contar um pouquinho mais dessa história amanhã para vocês. O quanto foi difícil para mim superar isso, passar por cima disso tudo e ser a pessoa que eu sou hoje. Só que eu não consegui sozinha, tá? Porque quando a gente está numa egrégora, é aquilo que eu falei lá na jornada nossa lá, que hoje é o último dia da jornada, e eu não sei como que eu vou ficar sem essas mulheres aí. Quando a gente está numa egrégora, a gente, juntas, a gente se apoia, é uma força maior, é uma força, são histórias que se conectam. Então, a partir do momento que eu tenho uma história de superação, você tem uma história de superação, a Márcia tem uma história de superação, a Maria tem outra, a gente se ajuda para a gente conseguir encontrar essa plenitude de amor, essa plenitude de cura, entendeu? Por isso é importante a gente estar numa egrégora. E o que é egrégora? A própria Bíblia já diz, né? Jesus falando, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então, se eu estou numa egrégora, né? E toda vez que a gente está numa egrégora, a espiritualidade está aqui, a gente está forte, porque a gente está seguindo o mesmo propósito, que é uma cura, certo? Então, amanhã, às 19 horas, nós vamos falar sobre o resgate do poder pessoal. A partir do momento que eu tomei as minhas moedas, eu vou para o meu poder pessoal. Então, aí eu já sou outra pessoa. Aí eu já saí da casa dos meus pais e vou para o mundo, conquistar esse mundo que eu já devia ter conquistado desde pequenininho. E aí, na quarta-feira, nós vamos falar sobre essa criança interior, que é a nossa essência machucada por uma vida tão difícil. Tá bom? Quem está aqui e quiser o PDF do livro, vai me chamar lá no grupo lá, chama eu lá, fala assim, Carla, me manda o PDF desse livro que eu quero ler esse livro. Gente, esse livro é fantástico, tá? E aqui eu trouxe um resumo do resumo. Eu só contei as 2 histórias dos 2 caras aí. Mas esse livro, e é um livro que tem, sei lá, 40 páginas, é bem... O meu Instagram eu vou passar lá bem no... então, e no Instagram, tá? Sigam lá no Instagram que vai ter um sorteio lá para vocês. O livro, ele é bem pequenininho, eu li ele 1h30, então, se vocês gostam de ler igual eu, rapidinho vocês leem, e aí vocês vão entender melhor essa história, tá? Das moedas. Eu vou abrir o grupo lá para vocês poderem falar comigo, mas depois eu fecho para o pessoal não reclamar, tá bom? Também, pede lá no grupo que eu vou mandar para vocês. Só que eu vou mandar privado, tá? Porque não é justo. Beijo para vocês e até Carla, Oi, mas você vai pôr em qual grupo? Naquele... Qual grupo? 21 dias de gratidão? Não, o de terapia gratuito. Me chama no privado lá, se você conseguir me achar lá, que eu te ponho no grupo, tá bom? Tá bom, Beijo para obrigado. vocês, gente. Até amanhã. Gratidão pela Beijo, tchau, presença tchau. de vocês. Tchau, tchau. Beijo, boa noite.